Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Estudando Espiritismo. Hoje vamos fazer um comentário sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Na verdade, vamos fazer um comentário apenas das passagens que Kardec seleciona de Jesus do Novo Testamento e que estão na introdução, na parte primeira, né, na abertura desse capítulo. Se você não assistiu aos nossos estudos anteriores, sobre as obras fundamentais de Allan Kardec, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar a esses estudos. Muito bem, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, então, tem uma importância enorme para todos nós, porque é o capítulo que vai explicar, nos explicar as razões do nosso sofrimento. É claro que aqui, nesse capítulo, estão né, os principais pontos dessa explicação, mas, como o próprio Kardec nos orienta, a explicação completa, né, dos nossos sofrimentos deve ser feita analisando o conjunto da obra, né, e conectando os ensinamentos trazidos nesse capítulo com o restante dos ensinamentos trazidos na doutrina espírita. Não é possível analisar ah, um capítulo independente dos demais. De todo modo, é importante a gente considerar também que o capítulo 6 do Evangelho, ele vem trazer a ideia do Cristo Consolador. Então, Kardec coloca propositalmente a explicação para os sofrimentos e depois a ideia de que o Cristo vem como o grande consolador para as nossas aflições. Vamos então ler essas passagens que Kardec selecionou do Novo Testamento, para que a gente faça alguns comentários aqui. Diz assim o Novo Testamento, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Diz assim o Evangelho de Mateus: Bem-aventurados os que choram, pois que são consolados, serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Na outro trecho, Kardec, de Mateus, de Lucas agora, a gente encontra a seguinte passagem: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora choreis, porque rireis. E mais à frente diz ainda o Evangelho de Lucas, agora capítulo 6, versículo 24 e 25. Mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome, ai de vós que agora rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar. Muito bem. Então, para que a gente entenda essas passagens, a gente precisa entender que Kardec e a doutrina espírita colocam para a gente três grandes motivos do nosso sofrimento. Um sofrimento é o sofrimento expiatório, é aquele sofrimento que é resultado de alguma coisa que fizemos no passado e que vai se manifestar agora na nossa vida como um revés, uma dificuldade, um problema, não é? Nas mais das vezes, quando é alguma coisa de outra vida, é algo que aparece na nossa vida sem que a gente tenha uma capacidade de contornar aquele problema, né? É algo que a gente vai ter que viver com aquilo, pelo menos por um tempo, né? Para que a gente lide com a situação que a gente provocou no passado e que agora volta como uma fonte de aprendizado. Então, se nós aceitamos essa dor, né? Aceitamos esse problema, essa dificuldade, tentamos lidar com resignação, né? Seremos bem-aventurados. Existe uma outra forma de pensar as dores e os sofrimentos, que são aquelas em que nós provocamos
a dificuldade. Então, aqui no Evangelho, a gente vai encontrar passagens muito claras dos Espíritos e do próprio Kardec comentando de que a maior parte das nossas dificuldades não é oriunda do passado. A maior parte das nossas dificuldades nós vamos criando para nós mesmos agora. E dos problemas disso é que nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar que o problema que nós estamos vivendo foi criado por nós mesmos. Aliás, não existe problema por nós vivenciados que não tenha sido criado por nós mesmos. Essa é uma ideia muito forte, muito importante para a gente pensar. Nós somos os construtores do nosso futuro e do nosso presente. O nosso presente é o resultado de uma construção que nós já fizemos e que nós nos tornamos assim. Se nós nos tornamos assim com esses problemas, com essas viciações, com essas tendências, com esses hábitos, é porque nós cultivamos uma forma de agir que nos trouxe a essas situações. Então, do mesmo modo, se nós conseguimos perceber isso e não nos revoltamos, e não acusamos os outros, e buscamos em Deus e nos espíritos a coragem, a energia necessária para vencermos a nós mesmos, seremos bem-aventurados. E existe uma terceira fonte de sofrimento que, nesse caso, é o sofrimento que os espíritos solicitam para acelerar o seu adiantamento. Então, não é que seja um sofrimento, mas é a ideia de você passar por situações de dificuldade, de desapego, não é? De renúncia, às vezes de problemas de saúde que vão exigir de você uma fortaleza de fé muito grande, não é? Que não necessariamente tem a ver com o passado, tem a ver, na verdade, com o seu futuro. É apenas uma maneira de você mostrar para si mesmo ou consolidar em si a ideia da justiça de Deus, né, da sua confiança em Deus. E uma vez passado por essa situação e dado esse testemunho, isso te habilita para outras experiências, outros caminhos, né? É como se a gente fizesse uma opção por um conjunto de experiências que vai deixar a gente com a casca grossa, né? A gente enfrenta aquilo ali, vai para o campo de batalha, uma batalha dura, uma batalha, né? é, é, Difícil, por quê? Porque a gente sabe que passando por ali, a gente sai mais preparado, mais fortalecido, né, como a gente chama, né, com a casca mais grossa, né, de suportar mais questões, mais dificuldades e tudo mais. Então a gente tem essas três fontes principais de dificuldades para nós que nós vivenciamos, tal como explicado na doutrina espírita. Nas duas primeiras, em geral, são aquelas em que a gente reclama mais, que a gente blasfema mais, que a gente murmura mais, que a gente não aceita tão bem, porque é muito difícil você aceitar um sofrimento de uma coisa que simplesmente você não tem domínio sobre ela, né, das causas passadas. Embora, né, isso possa ser um pouco ah, aí mais caso a caso, há espíritos que aceitam de bom grado, porque sabem que passando por essa situação também vão acabar se libertando de uma situação que os colocava ainda limitados no seu desenvolvimento espiritual, mas principalmente os sofrimentos e os problemas derivados daquilo que nós fazemos agora são as razões das nossas reclamações e das nossas dificuldades. É importante pensar já no outro caso, né? Quando a gente aceita a situação difícil para o nosso crescimento espiritual, em geral, dizem os espíritos,
a gente aceita isso de forma mais tranquila, sem que isso se torne um sofrimento. Porque tornar-se um sofrimento ou não, não é compulsório. O sofrimento é só a resistência que a gente tem de aceitar a situação. Então, toda vez que você está passando por uma dificuldade e aceita a dificuldade, é o jugo leve. Você porque compreende que você tem que aprender com aquilo, ou que essa situação vai exercitar a sua inteligência para que você saia daquilo ali, ou você vai viver aquilo de uma maneira mais leve, porque afinal de contas, né, não vai adiantar você reclamar que a situação vai continuar. Então, o sofrimento é a resistência que a gente coloca. Tanto mais a gente sofre, quanto mais resistência a gente tem. O sofrimento não está nas situações em si, né? E sim na forma como a gente as vivencia. É claro que tem situações, né, de saúde que trazem especificamente problemas e sofrimentos e dores físicas, orgânicas, das quais a gente não consegue é, se desvencilhar, às vezes nem remédios conseguem resolver. Ainda assim, né? Ainda assim, há maneiras e maneiras de passar por essas situações. Por isso, depois a ideia do jugo leve, né? Que Jesus vai nos trazer a ideia do Cristo Consolador, né? De todo modo, a, a finalidade das provações são fazer com que a gente aceite, né, a justiça de Deus quando são provas do passado, né, que a gente não tinha nenhuma razão para estar vivenciando e de repente elas aparecem na nossa vida, né? Fontes, as provas são também fontes da gente desenvolver a nossa inteligência para sair daquela situação. Então é importante entender que não é porque você está passando por uma prova que você deve permanecer nela indefinidamente. Às vezes, ao contrário, a prova é só um estímulo para que você consiga pensar uma forma diferente de agir e de se comportar. E isso cabe muito bem, né, nas provas que nós construímos para nós mesmos. Então, a gente construiu para si mesmo e a gente, né, tem que lidar com aquela situação, mas talvez a gente possa fazer de uma outra maneira, pensar uma alternativa, né? E também, quando a gente escolhe como parte do nosso aprimoramento espiritual, uma dificuldade qualquer que seja, né? O aprendizado é muito voltado para aquilo que nós estamos passando, né? Então, uma prova de resignação, uma prova de confiança em Deus, enfim, sempre pensando que aquilo que a gente deve ganhar nas experiências que estamos vivendo tem a ver com as coisas do mundo espiritual e não com as coisas do mundo material, né? Para o espírito, essa passagem é um caminho para as suas conquistas espirituais e não um fim em si mesmo. Então, mesmo que ela seja breve, essa experiência seja breve, se ela foi enriquecedora para o espírito, ótimo, ganhou a encarnação, foi um tempo ganho, né? Ela pode ser, a experiência encarnatória pode ser muito longa, mas desperdiçada, né? Então, do ponto de vista espiritual, e isso, o capítulo 2 é muito importante para nos dar essa perspectiva do mundo espiritual, né? Que fala exatamente meu reino não é desse mundo, dizendo que as nossas conquistas espirituais são as mais importantes, né? É o que há de mais importante, é o que deve ser priorizado por todos nós. Então, são elas que devem ser objeto da nossa observação quando passamos por uma experiência difícil qualquer. O que nós estamos aprendendo para a vida espiritual. E é claro que o desenvolvimento da nossa inteligência, de qualquer maneira, é sempre um ganho espiritual também.
Então vamos analisar aqui as passagens que de Jesus à luz dessas explicações. Então, a primeira frase, primeira bem-aventurança são bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqueles que choram são serão consolados nas suas dores, né? Então, esse chorar é um chorar, vamos dizer assim, resignado, né? Eu choro, a situação é difícil, então esse é um motivo de choro, mas é um choro compreendido, né? É um choro consolado, um choro que, né? Ok, você errou, tudo bem, vamos refazer o caminho, vamos começar de novo. Quem nunca errou nessa vida, vamos para frente. A gente se entristece com os erros que cometeu, com os enganos que incorreu, mas, né, bem-aventurados os que choram, que serão consolados, se isso for objeto de resignação e de oportunidade de crescimento. Esse é o ponto. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Então aqui a gente tem tanto aquele, né, que construiu a sua própria condenação, né, que construiu o seu problema, né, e é, a- mas principalmente a gente tem aqui aqueles que não fizeram nada, né? E o segundo item: bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Quem são esses? Esses são aqueles que estão resgatando o passado ou, né, estão pensando no futuro. Aqueles que estão resgatando o passado não fizeram nada, mas agora vão ser objeto, né, de uma aparente injustiça como forma de rever o seu passado ou, não é, uma escolha para o futuro. Não fiz nada, mas vou ser aqui objeto de uma injustiça do mundo para provar a minha resignação, a minha confiança em Deus, né? Vou testemunhar o bem independente do que fizerem. Então é outra maneira de você aprender com uma aparente injustiça do mundo, mas essa aparente injustiça é aparente por quê? Ou porque ela está vinculada ao seu passado, ou porque é uma situação que você, num certo sentido, escolheu, não aquela situação em si, né? Mas aquele contexto para que você tivesse aquele aprendizado necessário para o seu crescimento espiritual. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Rireis quando? Quando passada toda essa situação e nós estivermos mais realizados do ponto de vista espiritual. É aquela situação que a gente é, estuda para uma prova, faz a prova e depois tira a nota boa. Aí você diz: Poxa, valeu a pena, foi bom, que bom que eu fiz tudo isso, que bom que eu passei por essa prova difícil, porque agora, olha só, eu tenho aqui a minha nota, né? Tenho aqui a minha realização. É claro que isso pode levar a um envaidecimento, mas os espíritos nos dizem isso. É importante que a gente pense no nosso aprimoramento espiritual e que não deixe de reconhecer aquilo que a gente caminhou na vida, né? A gente não deve ser cego para as coisas que fez. Muito bem. No item 2, então, tem as seguintes passagens, né? Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. De todos sois vós que agora choreis, porque rireis. Então, é o mesmo sentido das passagens anteriores. Mas, na sequência, ele vai fazer uma advertência aos ricos. Ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Então veja, até agora a gente falou que a consolação está onde? A consolação está na compreensão das dores, a consolação está na certeza da justiça divina, no nosso fortalecimento para o bem, no desenvolvimento da nossa inteligência
nas conquistas espirituais. Então ele diz: ai de vós que procura consolação para os seus males nas coisas terrenas, porque está procurando no lugar errado, porque está buscando uma retribuição do mundo. E o mundo é sempre as coisas do mundo são sempre passageiras, são sempre vazias. É sempre olhar para o mundo, não é? E na verdade, como diz lá o capítulo 2, o reino do Senhor não é desse mundo. Então a gente deve acumular as nossas riquezas no mundo espiritual. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Saciados por quê? Porque tem no mundo a sua realização. Não é que a gente tenha que abrir mão das coisas do mundo, mas a gente tem que entender que o mundo é apenas um instrumento para que a gente possa fazer valer as nossas conquistas espirituais. É só o caminho para as nossas conquistas espirituais. O mundo não tem um valor em si, né? Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Quem é aquele que ri nesse caso, né? É aquele que, ao contrário de estar resgatando o passado ou de estar buscando provações para acelerar o seu caminho, né? E dificuldades e problemas para acelerar o seu caminho, dar os seus testemunhos, ao contrário, está é, vivenciando a vida de uma forma distraída, buscando simplesmente os prazeres materiais, né? Ou seja, está construindo agora um campo de dificuldades para o futuro, porque está se apegando às coisas materiais, porque só vê os prazeres nas coisas materiais, e a gente sabe que isso acaba acarretando dificuldades para o espírito no mundo espiritual. Muito bem, então foram essas as passagens, essa nossa reflexão. Eu agradeço a você que chegou comigo até aqui. Peço a Deus que abençoe a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. E vamos pensar sobre esses ensinamentos, né? É, quando nós passamos por dificuldades, por que nós estamos sofrendo tanto? Será que é como nós comentamos aqui, né? Uma forma de resistência às dificuldades porque passamos, né? É, o que que nós estamos aprendendo com essas dificuldades? São lições para a vida eterna, para as nossas conquistas espirituais ou ainda não? Fica aqui a nossa reflexão. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.